Boa tarde, meu povo, ou melhor, bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam muito bem-vindos a esse canal que só cresce, a gente conta com exatamente 0 inscritos no momento. E por falar nisso, eu gostaria que você pudesse se inscrever no canal, seja o primeiro inscrito. Olha, que coisa maravilhosa. Ah, Ativar o sininho aí, deixar um like ou dislike se você não gostar do vídeo. Mas, enfim, eu gostaria de trazer nesse canal, vou fazer um adendo aqui muito rápido, eu gostaria de trazer nesse canal vídeos como o de hoje, que é sobre futebol, e também vídeos sobre investimentos, economia, política, até alguns rolês aleatórios, talvez. Eu vou pensar no caso. Mas, enfim, para o vídeo não ficar muito longo, não ficar muito estendido, vamos direto ao ponto. Essa semana teve sorteio. Essa semana não, né? Semana passada. Teve sorteio das oitavas de finais da UEFA Champions League. E por incrível que pareça, a gente vai ter um jogo que tá bastante repetitivo, que é Manchester City contra Real Madrid. Assim, eu nem lembro a última vez que eu assisti uma Champions League e não teve esse confronto. Todo ano tem e tá pintando uma rivalidade muito grande aí, viu, que cada ano passa um ou passa outro. Ano passado, o Real Madrid eliminou o Manchester City nas 16avos, né. Foi isso mesmo, nas 16avos da Champions League. Esse ano eles vão se enfrentar nas oitavas e também, já que vai ter jogo repetitivo, vai ter alguns jogos interessantes e vai ter jogo chato pra caramba, que é Atlético de Madrid e Tottenham, assim, na boa, hã, só quem é torcedor vai assistir, viu. Eu acho meio difícil você ligar a televisão 4 horas da tarde numa quarta-feira pra assistir Tottenham e Atlético de Madrid. Mas, enfim, e por falar em Atlético de Madrid, eu tô gravando esse vídeo um dia depois do Barcelona tentar a remontada contra o Atlético de Madrid. E assim, foi um jogo que mudou a minha percepção do Barcelona pra temporada. Antes daquele jogo eu achava que o Barcelona não ia ganhar nada. Nem a La Liga. Só que o Real Madrid também, meu Deus, parece que ninguém quer ganhar nada, né. E cara, foi um jogo que uma hora o Barcelona batia, outra hora o Atlético de Madrid apanhava. Só que não teve resultado algum, até porque o Barcelona apanhou pra caramba no primeiro jogo, mas o que eu fiquei mais de cara é que o Barcelona não tomou gol. Eu nem lembro a última vez de um jogo do Barcelona em que ele não foi vazado. Assim, se você buscar aí, vai ser difícil encontrar, viu. A última partida que o Barcelona não tomou gol. Mas, enfim, vamos ali para o emparelhamento das oitavas de final. Eu queria fazer uma análise dos jogos, dos 8 jogos, e também um fechamento ali até chegar na final com o possível campeão, só que aí vai ser suposições minhas, tá. Eu não espero que vocês concordem com nada, até porque muitos me chamam de louco quando eu falo de futebol, mas eu sou muito sensato e eu não sou clubista. Hã, Enfim, eu gostaria de começar com, Paris Saint-Germain e Chelsea, que assim, vai ser um jogo. Acredito que é o jogo mais equilibrado dessas oitavas de final. Até porque a gente tem um Paris Saint-Germain que não é o mesmo Paris Saint-Germain do ano passado. É um Paris Saint-Germain que tá sofrendo ali no campeonato francês. Se eu não me engano, ele é o líder, mas não é o líder com folga, tá? E você tem o Chelsea, que em um momento ele tá bom e em um momento ele tá ruim. Ele ganha 3 jogos direto e perde 3 jogos direto. E só que o Chelsea ele tem um elemento surpresa que chama Cole Palmer. E na boa, esse cara, ele gosta de jogo grande. Ele chama a responsa pra ele. Você tem outros nomes ali muito interessantes, como o Estevão. Mas o Paris Saint-Germain é um time mais sólido, é o atual campeão da Champions League, tem o favoritismo por causa disso, tem um meio-campo muito forte. O ataque, assim, nem se fala, o bola de ouro, apesar que eu não concorde, tá lá. Eu acredito que o Paris tenha, seja favorito nesse confronto aí, não só pelo elenco, mas aí vai ser vários fatores. O principal é que decide em casa
E se o Chelsea não ganha esse jogo, o primeiro jogo no Stamford Bridge, pelo menos uns 2 gols de diferença, vai ficar difícil pro Chelsea, porque o Paris vai para ataque total no jogo de volta, independente se ele precisa ou não fazer o jogo, tá? É assim que joga o Luiz Henrique. Eu acredito que dá Paris Saint-Germain, mas se o Chelsea passar, não vai ser uma grande surpresa. Até porque, pô, assim, a gente tá falando de um terceiro, quarto maior time da Inglaterra, 2 vezes campeão da Champions League, ganhou a última em 2021, não tem muito tempo. Eu vou passar o Paris Saint-Germain aqui primeiro. No outro jogo a gente tem Liverpool e Galatasaray. Assim, pô, não preciso comentar muito, né? O favoritismo é do Liverpool. Aqui não tem comparação de elenco. O time do Liverpool é muito mais forte que o Galatasaray, apesar do Galatasaray ter empurrado 5 na Juventus. Que também não é aquela Juventus de 2015 com Pirlo, Pogba e os caralho a 4. Mas é um Galatasaray que tem o Osimhen, tem o Sané, tem o Icardi. Talvez estou esquecendo mais uns 2 nomes grandes aqui. Mas, assim, não tem muito o que dizer, viu? Seria loucura eu passar o Galatasaray aqui. Apesar que eu gostaria que eles fossem campeão da Champions League, viu? Daria uma zebra do caralho. E seria mais fácil pro campeão da Libertadores ganhar o Mundial. Mas isso não vai acontecer, né? Infelizmente. Vou poupar tempo aqui, não vou comentar muito, já vou colocar o Liverpool aqui. Eu vou pular o Real Madrid e Manchester City agora, eu vou pro Bayern de Munique e Atalanta. Assim, não tem muito o que dizer, tá? O Bayern de Munique é um dos favoritos, deve estar no top 3 ali, com certeza está no top 3 favoritos a ser campeão da Champions League. O Atalanta, infelizmente, aqui é game over pra você, Atalanta. Não vai dar, não. Arsenal e... Opa, peraí que eu fiz errado. Arsenal e Leverkusen também não tem muito o que falar, já vou deixar o Arsenal aqui. Assim, é muito pouco tempo, tá? Pelo que o Leverkusen está jogando a temporada, não é um futebol vistoso. O Arsenal, minha nossa senhora. O Arsenal, ele provavelmente vai ser campeão inglês, tá? Só que o Arsenal ele tá com um grande problema, que nos últimos 2 meses, 1 mês e meio, o Arsenal veio oscilando bastante e viu o Manchester City encostar. Há 2 meses atrás, eu afirmava com toda certeza que o Arsenal seria o campeão inglês. Só que hoje não tenho tanta certeza, mas ainda acredito que o Arsenal será campeão inglês. Assim, acredito que merece bastante, viu? Pelo que vem jogado aí nos últimos 3, 4 anos, tá merecendo, mas as coisas estão complicando pro Arsenal. Mas isso aí, infelizmente, é um jogo que não tem muito o que falar ali pro Bayer Leverkusen. Não é aquele Bayer Leverkusen do Xabi Alonso, mas perdeu mais da metade dos jogadores. É um time ali que... Quem é o seu principal jogador hoje é o Grimaldo, que é lateral. Enfim. Eu vou voltar no Real Madrid Manchester City, que assim, é um jogo polêmico. É um jogo polêmico. É um confronto ali que está encaminhando para uma rivalidade muito grande. E nos últimos anos eles têm se enfrentado bastante. Igual eu já falei, ano passado os dois se enfrentou, o Real Madrid tirou o Manchester City. No ano anterior, que o Real Madrid foi campeão, também tirou o Manchester City. No ano que o City foi campeão, tirou o Real Madrid. Aplicando a goleada, né? Se não me engano foi 4-1, 4-0 lá no Bernabéu. Foi alguma coisa assim. Eu acredito que foi no Bernabéu mesmo, tá? Não tenho certeza, mas acredito que foi no Bernabéu sim. Mas aqui a gente tem um Real Madrid que não vive uma boa fase. É um Real Madrid que ainda tá tomando muito... Tá apanhando bastante no Campeonato Espanhol. Perdeu a vaga de classificação direta
na última rodada pro Benfica, com gol do goleiro. É um time que pouco tempo atrás pegou a liderança no Campeonato Espanhol e nas últimas 2 rodadas perdeu a liderança do Barcelona e viu o Barcelona abrir 4 pontos de vantagem de novo. Perdeu o Mbappé aí para esse jogo, pelo que parece. O Rodrigo também, apesar que o Rodrigo não faz tanta diferença mais nesse elenco. O Manchester City vem no crescente. Recuperou os pontos aí na Premier League, encostou no Arsenal, se eu não me engano, tá 2 pontos de diferença nesse momento, até no momento que eu tô gravando esse vídeo, né? Eu acho que pelo fato do City jogar em casa, decidir em casa, perdão, ele tem o favoritismo. Tem um elenco mais forte? Tem. O Real Madrid tem muito mais nome, é verdade. Mas futebolisticamente falando, o City tá jogando muita mais bola. Aí tem uma vantagem pro City, que ela é grande, mas não é tão grande assim, tá? Porque a gente tá falando do Real Madrid. É o maior campeão de todos os tempos da Champions League. É a camisa mais pesada aí de todos esses times que estão aí. Pode ser que o Real Madrid passe? Pode, eu não duvido. Afinal de contas é o Real Madrid. A gente já viu, pô, o Real Madrid foi campeão em 2022 só na base da virada. E virou um jogo contra o Manchester City, inclusive, viu? Com os gols do Benzema, que ele cavou. Acho que foi em 2022 mesmo esse jogo. E o Real Madrid, por mais que ele tá mal esse ano passado também teve muito mal, mas a gente já viu o Real Madrid ganhar uma Champions League jogando mal pra caramba, que foi em 2024, onde na verdade ninguém jogou bem, né? E o Real Madrid foi lá e foi soberano, jogando mal. Mas aqui eu vou no momento, cara, e no momento tá dando o Manchester City, então quem é torcedor do Real Madrid, eu sinto muito, eu sei que vocês gostariam de ver o Real Madrid no final sendo campeão, mas olhando pra hoje, cara, é difícil. Talvez se der uma sorte e passa pelo City, o time pode empolgar e ser campeão, não duvido, mas hoje não tem como, o favoritismo ele é 100% do Manchester City, tá? Glint contra Sport. Cara, assim, há 6 meses atrás, ninguém dava nada pra esse jogo. Ninguém. Só que hoje, só o que tá acontecendo na temporada são os 2 times de sensação aí da Champions League. Você tem o Sport que tá, porra, conseguiu passar entre os 8 primeiros, fez um feito ali que ninguém imaginava, e tá jogando um bolão, viu? E você tem um Glint que amassou o Atlético de Madrid e o Manchester City e empurrou 6-1 na Roma do Mourinho. Não foi esse ano, tá? Foi, se não me engano, foi ano passado. Ano retrasado, foi alguma coisa assim. Mas é basicamente o mesmo time, é o time sensação aí da Europa no momento. Tem um fator aí extracampo que conta, que é o clima lá da Noruega, viu? Que é um país frio pra caramba e o primeiro jogo vai ser lá. E se o Glint conseguir abrir aí 2-0, 2 gols de vantagem, eu acho que vai ficar meio apertado pro Sport. Apesar que o Sport é o favorito, tá? Joga na liga mais competitiva, tem um elenco superior, mas eu particularmente acredito no Glint, apesar de que acredito que em toda casa de aposta vai estar dando Sport, viu? Mas eu vou ir de Glint, me chamem de louco, podem fazer isso, tá? Podem me xingar aí. Igual eu acredito que eu tô sendo muito xingado. Se alguém, na verdade, se alguém estiver vendo o vídeo, eu vou ter sido muito xingado por causa desse jogo aqui, ó. Mas, enfim, não me julguem. Atlético de Madrid contra Tottenham. Cara, o favoritismo ele é do Atlético, né? É um time que tá aí todo ano disputando Champions League, apesar que não ganha e provavelmente não vai ganhar tão cedo. O Tottenham tá lutando contra o rebaixamento no campeonato inglês e acredito que eles já estão conversando ali. Porra, é hora da gente dar uma freada. Vamos focar no inglês, vamos focar em fazer uns pontinhos ali porque tá apertando pra gente. É 3 pontos de diferença ali pro West Ham,
que é o 17º colocado. Inclusive é o time do Paquetá, viu? Era o time do Paquetá, né? Mas o Atlético de Madrid, apesar de ter tomado uma pancada do Barcelona ontem, é um time que tá começando a pegar confiança, conseguiu classificação. No Campeonato Espanhol, se eu não me engano, ele é o terceiro ou quarto. Acho que é o quarto, acho que o Villarreal é o terceiro, né? Não sei se o Atlético de Madrid passou o Villarreal. O Atlético de Madrid tem um elenco mais forte que o Tottenham. Eu acho que o Tottenham vai dar uma segurada aqui, viu? Não acho que eles vão focar na Champions League. Acho que o foco deles vai ser no inglês, porque eles estão precisando mais. Apesar de ter feito uma grande primeira fase na Champions League. Assim, é um jogo chato, é um jogo que eu não gostaria de assistir. É um jogo difícil de palpitar, que é assim, na boa, é dois times que vai ficar ali mesmo nas quartas de final, viu? Independente de quem passar ali de cima, os dois de cima entre Barcelona e Newcastle é mais forte que o Atlético de Madrid ou o Tottenham. Mas é Champions League, né? Nunca se sabe. O Paris Saint-Germain foi campeão ano passado sem ninguém acreditar. A gente só foi acreditar que o Paris Saint-Germain ia ser campeão quando foi campeão. Depois de ter feito ali o 3-0. Até o 2-0 tinha gente que acreditava que a gente ia empatar e virar, e eu mesmo acreditava. Mas eu vou passar o Atlético de Madrid. Acredito que é um time mais preparado aqui para esse jogo. Barcelona e Newcastle. Assim, o favoritismo ele é muito pesado pro Barcelona, tá? Tem um elenco muito mais forte. Apesar de que talvez vai ter alguns desfalques aqui nesse jogo. Acredito que o Lewandowski não joga. E o Lewandowski fez falta, viu? No jogo, no jogo de ontem contra o Atlético de Madrid. Se o Lewandowski estivesse em campo, assim, os gols que o Ferran Torres perdeu, eu não acredito que o Lewandowski perderia, viu? Mas é aquela coisa, é o Barcelona, é um time que sofre bastante, na zaga principalmente. Acredito que vai ser um jogo duro, o Newcastle não é um time ruim. Ah, hoje tá no meio da tabela do inglês? Tá. Mas na Champions League eles estão muito bem. É um time que até a última rodada estava entre os 8 primeiros. E perdeu a classificação direta por causa que empatou com o Paris Saint-Germain, que é o atual campeão. E sem falar também que os dois já se enfrentaram esse ano. Na Champions League ficou 2-2, dois gols do Rashford. Assim, o favoritismo ele é do Barcelona. Eu acredito que o Barcelona passa também, viu? Mas acho que vai sofrer um pouco, viu? Acho que vai tomar gols no plural, acho que toma gols nos dois jogos, lá na Inglaterra e no Camp Nou também, viu? Espero que não, mas vai ser um jogo difícil. O Barcelona não vai ser um jogo fácil. E se o Newcastle passar, eu não vou ficar surpreso, tá? Até porque eu conheço muito bem o Barcelona, acompanho bastante, diga-se assim por passagem. Mas enfim, vamos lá para Paris Saint-Germain e Liverpool. Cara, eles jogaram ano passado nas oitavas de final, o Paris Saint-Germain passou, e passou, assim, nos pênaltis. Porém, eu acho que foi um jogo muito injusto, tá? O Paris Saint-Germain foi melhor, foi muito, mas muito superior nos dois jogos. O Liverpool achou um gol no primeiro jogo e, e conseguiu ganhar lá no Barco dos Príncipes. E depois o Paris Saint-Germain ganha o jogo lá em Anfield, na Inglaterra, e leva os pênaltis e ganha. Só que o tempo mudou, né? Os tempos mudaram, a gente está em outro ano, é outra época. O Paris Saint-Germain não é o mesmo Paris do ano passado. O Liverpool desse momento também não é o mesmo Liverpool do ano passado. O Liverpool do ano passado estava um time melhor. Só que hoje, apesar de que o Liverpool está em quinto ou quarto, acho que é o quarto é o Manchester United, né? Acho que é o quinto colocado no campeonato inglês. Cara, é um jogo difícil, viu? É um jogo difícil. Acho que o Liverpool é passável.
acho que a maré de sorte do Paris Saint-Germain vai acabar aqui. Pode ser que eu tô errado? Pode ser. Pode ser que o Paris Saint-Germain nem vá ali? Pode ser. Mas na minha concepção ele vai ser eliminado aqui pelo Liverpool, tá? Não tem muito não tem muito o que falar aqui não. O Liverpool é um time hoje, mesmo não estando muito bem no inglês, é um time ainda superior ao Paris Saint-Germain, tá? O Paris Saint-Germain tá sofrendo muito nessa temporada. Apesar que a temporada passada também tava a mesma coisa e foi campeão, né? Pode ser que cale minha boca. Mas acho bem difícil esse ano, viu? Bayern de Munique e Manchester City, cara, aqui é praticamente uma final antecipada, né? A gente tá falando do. Talvez hoje, no momento, é o melhor time no campeonato inglês. Eu acho que o momento do City é melhor do que o momento do Arsenal, viu? E tem o momento do Manchester United também, que assim, tá muito bom. Perdeu o último jogo, beleza. Foi hoje, né? Acho que foi. Perdeu, mas tá. Mas tá jogando muita bola. E assim, o Manchester City, cara, é um jogo muito difícil, cara. É muito difícil esse jogo. A gente tá falando de um Bayern de Munique que tá amassando todo mundo na Alemanha, que jogou pra caramba no último jogo aí contra o Borussia Dortmund. Fez a virada lá no estádio do Borussia. E é um Manchester City também que, minha Nossa Senhora, o jogo do Manchester City contra o Liverpool foi o último jogo que eu assisti do City, tá? Foi um jogaço, cara. Assim, tanto o Liverpool também, viu? Mas o City em si foi melhor. E até ganhou o jogo por causa disso, né? Mas aqui vai ser difícil, cara. Eu acho que a vantagem vai estar com quem decide em casa. Apesar de que o City ele tem o Haaland, que decide muito, mas o Harry Kane vive na fase, eu acho que melhor, viu? O Harry Kane, porra, é gol todo jogo, cara. Eu acredito que o Bayern vai passar aqui, viu? Eu vou colocar o Bayern de Munique, mas assim, é que é pau a pau, tá? É igual aquele meme lá, é 50-50, viu? Não tem muito o que dizer, não. Barcelona Atlético de Madrid. Assim, na boa, a gente viu o que aconteceu no último jogo aí e se der mesmo esse confronto de que a gente tá supondo aqui, acredito que o Barcelona vai com sangue no olho, viu? E assim, porra, se você colocasse Real Madrid contra o Atlético de Madrid ali, daria Atlético também de qualquer forma. Eu acho que independente de quem fosse ali, entre Barcelona ou Real Madrid contra Atlético, daria o Barcelona ou o próprio Real Madrid. Até porque o time pipoqueiro, viu? Esse Atlético de Madrid, apesar que contra o Barcelona eles crescem. Cresceu na Copa do Rei agora. Das últimas duas vezes que eles se enfrentaram em Champions League, o Atlético passou, viu? E foi justamente em quartas de finais. Foi em 2014 que o Real Madrid foi campeão em cima deles, em 2016 que o Real Madrid também foi campeão em cima deles. Justamente as duas vezes que eles eliminaram o Barcelona, o Real Madrid ganhou o título em cima deles. Cara, assim, é impressionante, né, como é que é o futebol. Mas eu acredito que um jogo aqui em Champions League, pelo momento do Barcelona, por tudo que tá vivendo, pelo que tá acontecendo na temporada, acredito que o Barcelona sim tem a vantagem e sim acho que passaria com menos dificuldade do que contra o Newcastle, tá? Arsenal e Glint aqui, infelizmente, acabou pro Glint, né? Gostaria que calasse minha boca, mas não tem como. Que seria muita loucura eu passasse o Glint aqui, viu? É muito pouco tempo. A chave pro Arsenal ficou muito fácil, né? O Arsenal assim, o Arsenal basicamente ele é obrigado a chegar na semifinal. Ele é obrigado. Ele tá praticamente já na semifinal. Ele e tanto o Barcelona, viu? É obrigação chegar na semifinal pelos times que eles vão enfrentar e pelo elenco que eles têm. E aqui na semifinal entre os dois,
Assim, há 2 semanas atrás, eu apontava o Arsenal 100% favorito, viu? Mas hoje eu já não sei. Hoje isso aqui me pega, viu? Hoje acredito ainda que o Arsenal tem o favoritismo, vive um momento melhor, apesar de ver o Manchester City encostando, mas ainda tem um momento melhor que o Barcelona. O Barcelona ele precisa provar que ele realmente voltou, porque ele, nos últimos 2, 3 jogos do Barcelona foi jogos muito bons, mas assim, vamos com calma, né? Pegou o Villarreal, aplicou 4-1 no Villarreal, que era o terceiro colocado no campeonato espanhol, né? Mas ainda assim é o Villarreal. E aplicou 3-0 no, no Atlético de Madrid. É. Ma- Cara, vai ser um confronto bastante difícil, viu? Acho que no momento, o Arsenal é favorito. Daqui 2 meses, possa ser que o Barcelona pode vir com mais time. Mas no momento eu vou ter que ir de Arsenal. Apesar de que eu gostaria que o Barcelona fosse campeão, viu? Mas como eu disse, eu não sou clubista. Pode até parecer aqui por causa do Real Madrid, mas eu não sou não, tá? O Manchester City hoje ele é muito, mas assim, não é muito, mas muito, 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 mas tem alguns degraus aí de distância, viu? E Bayern de Munique e Liverpool, assim, na minha visão, se o Bayern passa pelo City, e o City vive o melhor momento no campeonato inglês, automaticamente ele passa pelo Liverpool, né? Só que o futebol é jogado. Aqui está falando, vai estar falando de outra data, de outro momento, mas no momento atual é Bayern de Munique. E se a gente for falar de momento atual, se a gente for falar de momento atual, é Bayern campeão. Pô, o que o Bayern tá jogando essa temporada, cara, o que o Company tá fazendo no Bayern de Munique é, assim, é um absurdo. É um absurdo o que o Company tá fazendo, tá jogando muita bola o, o Bayern de Munique. Acredito que eles têm, que eles é o 0-1 aí favorito hoje no momento, ser campeão da Champions League. O segundo é o Arsenal, tá? O terceiro eu colocaria o Manchester City. Ah, pode ser que eu esteja errado? Pode ser. Champions League, né? Tudo pode acontecer. A gente não esperava o Paris Saint-Germain campeão ano passado, ele foi. Eu acho que ninguém esperava uma final Paris Saint-Germain e Inter de Milão. Todo mundo tava esperando Barcelona e Arsenal, né? E foi o contrário. Enfim, Champions League, meus amigos. Assim, eu gostaria que vocês comentassem embaixo sobre o que vocês acham do confronto das oitavas de final e falassem quem vocês acham que será o campeão, tá? Pode me xingar aí se vocês não concordam com o que eu disse aqui, tá? Especialmente acredito que o mais polêmico aqui é Manchester City e Real Madrid, tá? Apesar que eu acho que não tem polêmica nenhuma e que metade da população concorda comigo. Mas quem é torcedor do Real Madrid vai ficar chorando. Quem é torcedor do Barcelona aqui, Barça e Arsenal, vai chorar. E assim, porra, vamos raciocinar, galera. Vamos raciocinar. Nenhum dos dois tá jogando futebol pra ser campeão de Champions League. Apesar de que a camisa pesa, pesa. Mas no momento é Bayern de Munique, cara. O Bayern de Munique tá. O futebol que o Bayern de Munique tá mostrando é igual ao futebol do Cruzeiro de 2013, 2014. Assim, é um absurdo. Passando o trator em geral. Enfim, comenta embaixo o que vocês acham, tá? Quem vocês acreditam que vai ser o campeão da Champions League. Ah, me xinga aí, deixa um like se você gostou, se você concorda comigo em algumas partes aqui. Se você não concorda comigo em nada, acha que eu sou um louco, um lunático, deixa o dislike aí. Pelo menos contribui de alguma forma, tá? Enfim, eu gostaria de fechar o vídeo aqui, mas cara, é isso aí. Se você não gostou, enfim, infelizmente, é a minha opinião, tá? E assim, ela não vale de porra nenhuma, mas ela tá aí para ser discutida. Muito obrigado por ter assistido o vídeo.
De novo, se inscreve no canal aí. E é isso aí. Tamo junto.